colher que nunca fica vazia. Olá, amedrontados! O que eu vou contar aconteceu na minha família. Na minha família tem uma história que chama A Colher que Nunca Fica Vazia. Conta minha mãe, falecida há 6 meses, que ela e seus 5 irmãos, junto do pai e da mãe, passavam muita necessidade na infância e adolescência. Muitas das vezes eles só merendavam. Tinha uma mulher nessa escola que era cozinheira e gostava muito da minha mãe e dos seus irmãos. E minha mãe sempre pegava a merenda e levava para casa para dividir com os irmãos menores. Quando a cozinheira descobriu, ela começou a pedir para minha mãe levar uma cumbuca ou vasilha, como alguns conhecem, para que ela colocasse bastante merenda para levar para os irmãos. Um dia, junto da merenda, foi uma pequena colher. Minha mãe jura de pé junto que essa colher nunca ficava vazia. Se você deixasse ela em algum lugar, ela aparecia com alimento sobre ela. De manhã, parecia com um pouco de farinha, à tarde com grãos de feijão, à noite com grãos de arroz. Em um bom tempo, minha avó foi juntando tudo que aparecia e colocando em uma sacola. Ela alimentou todos os filhos com punhadinhos durante um bom tempo, até que a colher desapareceu. A mulher noturna. Em uma pequena cidade onde a neblina noturna é uma companheira constante, os primos da minha avó viveram uma experiência que se tornou uma lenda contada de geração em geração. Era uma noite fria e clara, e eles tinham ido a uma festa na cidade vizinha. Eles voltavam para casa andando por uma estrada de terra vazia e solitária, rodeada de árvores cujas sombras se alongavam de forma perturbadora. Enquanto eles caminhavam, uma densa neblina começou a descer, envolvendo-os em um silêncio ainda mais profundo. De repente, o som das pegadas de um cavalo quebrou o silêncio da noite. Eles olharam ao redor, mas não conseguiam ver nada através do nevoeiro. O som estava se aproximando cada vez mais, até que, finalmente, a névoa se dissipou o suficiente para revelar a silhueta de um cavalo. Sobre ele, uma figura feminina de longos cabelos negros que caíam como um véu cobrindo seu rosto. Intrigados e preocupados, os primos se aproximaram e perguntaram se ela estava perdida ou se precisava de ajuda. A mulher não respondeu, continuando seu caminho em silêncio. Eles insistiram, repetindo suas perguntas, mas a figura permaneceu imóvel, muda, e a mulher ficou olhando fixamente para frente, como se algo invisível a segurasse. Os primos, confusos e sentindo um desconforto crescente, decidiram se aproximar um pouco mais, mas o que eles descobriram congelou-lhes o sangue. Ao aproximar-se, eles perceberam que não era uma mulher como tal, mas uma caveira, uma figura esquelética, erguida, pousada sobre o cavalo. Os ossos brilhavam ao luar e a caveira girou lentamente sua cabeça para eles, revelando algumas bacias vazias que parecia olhar fixamente para eles. O medo tomou conta deles. Paralisados pelo terror, eles só conseguiram se mover quando a caveira olhou para eles. Nesse momento, os primos recuperaram o controle de seus corpos e fugiram o mais rápido que puderam, sentindo que a sombra da morte o perseguia. Quando finalmente chegaram em casa, ofegando e com o coração prestes a explodir, eles contaram o que aconteceu. Até hoje, essa experiência permanece um mistério. Nunca mais viram aquela figura espectral. Mas a história da caveira montada no cavalo continua causando arrepio toda vez que sua avó conta. A inveja. Esse é o meu primeiro relato aqui no canal. Recebi um casal de amigos na minha casa no sábado. Eu e meu marido moramos de aluguel.
Esses amigos, eles estavam com interesse em alugar essa casa, assim que eu e meu marido saíssem. Ela pediu para dar uma olhada na casa inteira e eu deixei ela olhar tudo. Assim que saíram, fiz o que faço todos os dias antes de dormir. Varri toda a casa, passei pano. Gente do céu! No outro dia, quando eu acordei, o corredor da minha casa e a sala estava lotado daquelas formigas pretas pequenas, sendo que nunca aconteceu isso na minha casa. Minha sogra disse que era inveja daquele casal. Nunca mais trouxe ninguém à minha casa, também nunca mais apareceu as formigas. Amedrontados, o que vocês acham? O que é? Será que é inveja mesmo? Em uma bela manhã às 6 horas, eu estava levemente dormindo. Quando senti uma mão gelada no meu rosto, o toque era sensível, eu estava de barriga para cima e sozinha em casa. Quando abri os olhos procurei para ver o que seria, não havia ninguém ali, apenas eu. O que vocês acham o que era? Meu pai sempre foi muito sábio, em se tratando de coisas que não são desse mundo. Sempre me dizia para evitar sair em noite de quaresma, e posso dizer que na época de quaresma, acreditem se quiser, as coisas aconteciam com mais frequência. Era por volta das 22 horas, eu estava voltando da escola, perto da estrada tinha um curral, uma porteira que eu passava por ela e logo no morro tinha uma árvore, por nome, gameleira, os antigos diziam que nessa árvore era onde o demônio contava dinheiro. Quando levei a mão para abrir a porteira, escutei um assobio dentro do curral. Não dei muita atenção, fechei a porteira e segui meu caminho. Aí comecei a escutar passos atrás de mim, eu não conseguia correr, o que me restava era continuar a andar, mas eu olhava para trás e não tinha nada, e continuou assim até eu chegar na porteira que era perto da minha casa. Quando eu levei a mão para abrir, meu pai estava na estrada perto de uma lagoa, ele estava pegando o boldo para fazer chá, ele estava passando um pouco mal da barriga. Quando fechei a porteira, ele escutou o barulho e me viu, mas o semblante dele mudou e ficou com os olhos arregalados. Eu sabia que tinha algo andando atrás de mim, mas não conseguia ver o que era. Me aproximei dele. Ele me perguntou se eu via o que estava me seguindo. Eu disse que não vi nada, então ele abaixou a cabeça e fez uma oração. Até hoje não sei qual foi a oração que ele fez, não quis me dizer. Assim que terminou de orar, olhou para mim e me disse para olhar na cabeça do toco da porteira que eu tinha acabado de passar. Quando vi, arrepiei até a alma. Tinha um menino fazendo careta e apontando o dedo para mim e meu pai. Eu fiquei congelado. Então meu pai abaixou a cabeça novamente e fez mais uma oração, e o menino sumiu. Perguntei meu pai se era o demônio, e ele disse que sim.